Will era uma criança feia, inútil e miseravelmente pobre, que havia despertado acidentalmente poderes lendários capazes de apagar toda a existência humana. Mesmo assim, ele continuava escondendo suas habilidades para parecer um garoto comum. Numa tarde qualquer, ao voltar sozinho para o seu apartamento, preparou uma refeição para si mesmo. Mas, antes mesmo de provar um garfo, caiu no sono de tanto cansaço. Quando abriu os olhos novamente, se viu diante de um banquete completamente diferente. Olhou para o prato, depois para o reflexo na superfície polida, e avistou um rosto que não era nem um pouco o seu. Will havia se manifestado como uma criancinha em outro mundo, cercado de músicos e multidões animadas. No começo, achou que tinha simplesmente viajado para fora do país, até notar que todo mundo ao redor estava falando japonês. Isso o fez pensar que estava sonhando, mas o sonho era realista demais, especialmente quando ele sentiu o sabor da comida assim que tocou nela. Fechou os olhos tentando acordar, mas uma voz o chamou, mandando ele se levantar. Um senhor de idade o acordou e pediu que ele se apresentasse aos convidados. O homem o conduziu até um grupo de pessoas e insistiu para que ele falasse. Will, agora chamado de Shingo, sentiu um terror imenso com todos aqueles adultos fitando o olhar nele. Foi então que um garoto um pouco mais velho, chamado Erwin, interveio e o apresentou como seu irmão mais novo, explicando que o nome completo dele era grande demais e que todo mundo simplesmente chamava de Will. Erwin sentou ao lado dele e perguntou por que ele tinha ficado tão distraído antes. Como Will não respondeu nada, Erwin foi logo esclarecendo que, já que ele só tinha 5 anos, ia explicar tudo. Hoje era o casamento do irmão mais velho, Kurt, que havia se casado com Amalie, a segunda filha do nobre Maine. O pai deles tinha lutado, e muito, para encontrar uma noiva para Kurt. Então, quando a filha de um nobre aceitou o pedido, ele ficou absolutamente radiante. Foi aí que Will percebeu que essa família também pertencia à classe nobre. Mais tarde naquela noite, o pessoal bebia e aplaudia enquanto Will ainda se esforçava para se adaptar ao novo corpo e a toda aquela situação bizarra. Mas ele sentiu certo alívio ao perceber que conseguia entender o idioma e até ler as placas. Julgando pela celebração, concluiu que a família era rica, e como ele era o terceiro filho, achou que não precisaria se preocupar com trabalho ou comida. Então, simplesmente pegou o garfo e continuou comendo como se nada de estranho tivesse acontecido. Mas a alegria durou pouco. Na manhã seguinte, Will levou um choque ao ver o café da manhã. Nada além de pão seco e duro e uma tigelinha de sopa aguada e sem graça. O que o perturbou ainda mais foi que a família comia aquilo como se fosse completamente normal. Olhando ao redor, notou papéis de parede descascando e uma mesa de madeira surrada, toda pregada. Quando Erwin voltou de uma caçada, Will perguntou confuso. Mas não foi você que organizou aquela festa enorme ontem? Por que a gente tá parecendo tão pobre agora? Erwin explicou que não podiam parecer miseráveis diante dos convidados do casamento e precisavam exibir uma imagem respeitável. Na real, eles eram extremamente pobres, cobriam as paredes rachadas com cortinas e serviam comida boa só na noite do casamento. Agora, tudo tinha voltado à rotina habitual, pão duro e sopa aguada. Will, ainda atordoado, tinha imaginado que ser o terceiro filho de uma família nobre significava pelo menos herdar um pequeno pedaço de terra. Mas outra surpresa chegou quando Erwin cumprimentou um irmão chamado Helmut. Momentos depois, mais 2 rapazes apareceram, seus irmãos Paul e Hermann. Erwin ainda acrescentou que 2 outros irmãos não tinham comparecido ao casamento. Naquele instante, Will entendeu de vez a realidade da sua situação. A família não era só pobre, ele era o 8º filho dessa família nobre falida. Will começou a tentar entender o lugar que agora ocupava nesse mundo. Eles viviam num reino chamado Helmut, cuja capital abrigava quase 1 milhão de pessoas. Bem ao sul ficava o Ducado de Bleer, e mais além, a região rural onde moravam. A terra dos Baumanitas, um interior com apenas cerca de 800 habitantes. E Will era o 8º filho daquela família nobre empobrecida. Sufocado pelas limitações da nova vida, Will notou 3 dos irmãos se despedindo da mãe. Correu até eles para entender o que estava acontecendo. Erwin explicou que estavam partindo. A terra não seria dividida entre todos. O irmão mais velho, Kurt, herdaria tudo, enquanto Hermann se casaria numa família afiliada. Os irmãos restantes teriam que começar do zero na capital e não manteriam mais o status de nobres. Erwin aconselhou Will a se dedicar aos estudos, pois era a única coisa que poderia ajudá-lo. E então partiu, deixando Will de coração partido enquanto se despedia dos irmãos. Will foi direto à biblioteca da família para se preparar para o futuro incerto, mas tudo que encontrou foram livros de poesia e romances. Ao recolocar um livro na prateleira, derrubou sem querer uma caixa de cima. Dentro havia uma folha de papel e um orbe de cristal. O papel explicava que o orbe era uma pedra mágica de teste, usada para medir a capacidade de alguém de usar magia. Will quase descartou a ideia. Afinal, magia não era real. Até lembrar que agora vivia num mundo completamente diferente. Lendo mais, descobriu que apenas 1 em cada 1000 pessoas possuía mana suficiente para lançar feitiços. A esperança diminuiu, mas ele continuou lendo. O papel dizia que o talento mágico não era hereditário.
Qualquer pessoa poderia potencialmente possuí-lo. O orbe era simplesmente a ferramenta para revelá-lo. Sem muita convicção de que teria essa sorte, Will ainda assim decidiu tentar. Colocou o orbe sobre a mesa e tentou derramar mana nele. Como esperado, nada aconteceu. Até que, de repente, o orbe brilhou com uma luz branca intensa. Naquele instante, um homem de cabelos longos no fundo da floresta sentiu algo incomum. De volta ao solar, Will ainda estava boquiaberto com o que havia presenciado. Pegou o papel novamente em busca de alguma explicação. Dizia que se o orbe brilhasse com intensidade, significava que a pessoa possuía uma habilidade mágica excepcional e que deveria estudar magia com instrutores especializados. Will vasculhou a biblioteca inteira atrás desses tais livros, mas só encontrou romances, histórias de viagem e poesia. Nenhum livro de magia sequer. Enquanto ainda procurava, seu pai entrou na biblioteca para encontrá-lo. Will perguntou se tinham mais livros, mas o pai admitiu que não sabia ler e que aqueles eram os únicos livros que possuíam. Depois, mandou Will ir à floresta buscar lenha. Na floresta, Will tentou lançar magia usando um galho de árvore, mas nada funcionava por mais que tentasse. A frustração crescia. De repente, ouviu uma voz o chamando. Era um homem de cabelos longos que descia do céu. O homem parecia encantado ao encontrá-lo e perguntou seu nome. Mas Will, apavorado, tentou ameaçá-lo com o galho que carregava. O homem se desculpou por tê-lo assustado e, com calma, tirou o galho da mão dele, jogando-o fora. Explicou então que era um mago. Acontece que o galho caiu de um penhasco e acertou uma rocha enorme, fazendo-a rolar morro abaixo. Quando Will e o homem olharam lá embaixo, viram que a pedra tinha atingido um javali gigante. O javali ergueu a pedra e fixou o olhar neles, convicto de que haviam tentado matá-lo, e avançou. Apavorado, Will tentou correr, mas o mago agarrou seu braço impedindo a fuga e estendeu a mão em direção ao javali. Mandou Will imaginar magia de vento. Mesmo tremendo, Will ouviu o mago instruí-lo a visualizar o fluxo de mana pelo corpo. Os dois brilharam com uma luz verde, enquanto a mana se concentrava na mão de Will. Quando o javali se aproximou, e Will entrou em pânico, o feitiço finalmente se formou, e uma poderosa rajada de vento explodiu da palma da mão dele, empurrando o javali para trás. O ataque só deixou a criatura mais furiosa. Desta vez, o mago usou a própria magia e arremessou o animal muito longe. Depois disso, ele se apresentou. Alfred Rainford, ex-mago do Ducado de Bleer. Disse a Will que ele era talentoso e que um dia o superaria. Quando Will voltou para casa, a frustração pairava sobre as refeições deles. O jantar não era nada além de um chá levinho que tinha gosto de água pura. Nada a ver com o delicioso chá que havia tomado com Alfred. Após o encontro com o javali, Alfred tinha sentado com Will, tomado um chá e dito que queria ensiná-lo magia. Will ficou surpreso com a oferta e explicou que não tinha como pagar nada. Mas Alfred garantiu que não precisava de dinheiro. Queria apenas um aluno. Antes de começarem o treinamento, avisou Will para manter a magia em segredo. Se as pessoas descobrissem seu talento, poderiam tentar fazê-lo o próximo líder da família no lugar de Kurt, o que causaria complicações na linha de sucessão. Will, sendo criança, não entendia bem o problema. Alfred então explicou quão poderosa a magia realmente era, muito além do que Will imaginava. Will prometeu na hora que manteria tudo escondido. No dia seguinte, começou o primeiro treinamento, focado no ajuste de capacidade. Will precisava igualar sua capacidade de mana à de alguém com mais mana do que ele. Os dois seguraram as mãos um do outro e começaram a circular mana pelo corpo. Will ficou impressionado com a força da mana de Alfred, e Alfred o parabenizou por ter conseguido. Ele temia que Will não desse conta de igualar sua capacidade, já que a capacidade de mana era determinada no nascimento. Mas Will não apenas igualou a mana de Alfred, ele a superou e ainda não havia atingido seu limite. O talento de Will estava além de qualquer coisa que Alfred já havia visto. Enquanto isso, em casa, o pai de Will fitava o orbe mágico pousado na prateleira da biblioteca. Confuso com o fato de ele ter sido movido, lembrou que Will tinha estado lá alguns dias antes e riu. Kurt riu junto, convicto de que Will simplesmente tinha ficado desapontado ao descobrir que não possuía talento mágico. Mas, na realidade, Will estava bem no meio do treinamento de magia de fogo. Alfred aplaudiu por ele ter aprendido um feitiço tão avançado depois de apenas alguns dias de prática. Alfred também tinha trazido uma cesta de legumes da montanha para que a família pensasse que Will tinha simplesmente ido colher verduras na floresta. Naquela tarde, a família elogiou Will pela quantidade que trouxe. Mas Kurt ficou inquieto e perguntou onde ele havia encontrado aquele tipo específico de verdura. O pai percebeu que essa planta crescia no lado oposto do rio, onde não havia ponte. Será que Will tinha voado até lá usando magia? O pai riu da ideia, mas Kurt começou a suspeitar que Will realmente possuía poder mágico. Alguns dias depois, Will e Alfred voavam bem alto acima do chão, enquanto Will praticava magia de rastreamento. Ele sentiu as vibrações do terreno abaixo, e assim que localizou o alvo, lançou uma pedra impulsionada pelo vento que acertou um pássaro em pleno voo. Cozinharam juntos e comeram. Will pegou uma garrafa de molho de pimenta e ofereceu a Alfred, mas Alfred não sentiu ardor nenhum. Enquanto comiam,
Alfred o alertou para não se aventurar nas partes mais profundas da floresta. Havia monstros muito além da sua capacidade, além de tesouros e ervas raras. Porém, quem entrava nunca voltava. Depois de comer, Will confessou a Alfred que sentia que Kurt estava de olho nele. Para onde quer que fosse, Kurt o seguia. Alfred percebeu que Kurt tinha descoberto que Will possuía magia e temia por sua posição como próximo líder. Mas Will não tinha nenhum desejo de liderar a família. Só via problema nisso e não queria causar conflito entre os irmãos. Ao mesmo tempo, não sabia o que queria fazer com a vida. Alfred sugeriu que se tornasse um aventureiro. A ideia agradou Will e ele começou a pensar no futuro. De repente, uma aura demoníaca apareceu no braço de Alfred. Ele imediatamente agarrou o braço e a escondeu de Will, forçando a aura de volta com dificuldade. Sabia que a hora ainda não havia chegado. No jantar, Will anunciou para a família que pretendia se tornar um aventureiro. O irmão mais velho ficou feliz, pois isso significava que Will... Mas o pai disse que não tinham dinheiro para matriculá-lo na academia de aventureiros. No próximo treinamento, Alfred mostrou a Will a cidade onde ficava a academia, PR, uma cidade comercial onde muita gente entrava para os grêmios dos mercadores. Will percebeu que podia ganhar dinheiro e vender mercadorias ali, mas primeiro precisava aprender a se locomover. O método era magia de teletransporte, especificamente, magia de voo. Alfred agarrou Will pelos braços e o ergueu em direção ao céu. No começo, Will gritou feito criança, até Alfred diminuir o ritmo. Quando chegaram ao alto, Will ficou maravilhado com a vista deslumbrante do vasto mundo em que agora vivia. Naquela noite, Alfred enfrentou a maldição que o atacava mais uma vez. No dia seguinte, Will treinou magia de voo. Alfred disse que aquela seria a última sessão deles. Will implorou que não fosse embora, já que mal tinham treinado 2 semanas. Mas Alfred o silenciou e disse que a decisão era final. Durante o jantar, o pai mencionou que um sussurrador dos mortos havia aparecido na floresta. Explicou que era um cadáver ambulante com aparência humana capaz de falar, mas que estava morto e não sentia nada. Depois de alguns anos, tal criatura se tornaria um zumbi sem mente. Will então se lembrou de que o corpo de Alfred havia parecido frio e que ele conseguia comer o molho apimentado sem reagir. O medo o invadiu e ele voou até a floresta escura à procura dele. Caiu várias vezes por causa da escuridão, mas finalmente o encontrou. Will avisou sobre a criatura morta-viva na floresta e tentou arrastá-lo para longe. Mas Alfred confessou que ele mesmo era o sussurrador dos mortos. Contou que 5 anos atrás, havia acompanhado o Duque em busca de remédio para o filho doente. Foram atacados por um exército de monstros. Alfred lutou para proteger o Duque, mas os monstros eram numerosos demais, e sua mana foi se esgotando. Por guardar um arrependimento profundo e um último desejo intenso, transformou-se em um cadáver ambulante. Esse desejo final era transmitir seu conhecimento mágico a alguém. Quando Alfred percebeu que Will o havia encontrado, um alívio avassalador o invadiu. Finalmente poderia descansar. Só restava um teste para Will, purificá-lo com magia sagrada. Will se recusou no começo, mas Alfred mostrou como a morte se espalhava rapidamente pelo seu corpo e que em breve perderia a consciência, tornando-se um zumbi sem mente. Começou a ensinar Will sobre magia de luz, e enquanto Will recitava o encantamento, a aura negra que envolvia Alfred começou a queimar. Alfred gritou de dor. Mesmo assim, continuava encorajando Will a prosseguir. Lágrimas escorriam pelo rosto de Will. Ele não queria se despedir do professor, mas Alfred disse para que se lembrasse de tudo que havia lhe ensinado. Will relembrou todas as lições, inclinou a cabeça e agradeceu, antes de finalmente libertar o mestre do sofrimento de cadáver ambulante. Alfred deu uma risada fraca enquanto desaparecia lentamente na luz, aconselhando-o a viver a vida. Will enxugou as lágrimas, tomado pela dor, e prometeu honrar as últimas palavras do professor. Anos depois, Will se despediu da mãe e deixou o lar para trás, em busca do sonho de se tornar um aventureiro. A Academia de Aventureiros fervilhava de alunos em treinamento. Em uma das salas de aula, os novos alunos foram se apresentando. Uma garota de cabelos azuis se apresentou como Louise, e outra de nome Iina a seguiu. Depois que Will fez sua apresentação, o instrutor distribuiu formulários para preencher. Era o pesadelo de todo estudante, especialmente para Will, porque o formulário exigia a formação de equipes para trabalho em grupo. No jantar, Will estava sozinho à mesa, sem ninguém ao lado. Perto dali, Louise e Iina sentavam juntas. Logo perceberam que Will era o único aluno bolsista da turma. Outro estudante, Erwin, disse que o poder mágico de Will era tão alto que até o instrutor admitiu que não tinha nada a ensinar a ele. Acrescentou que qualquer um que entrasse na equipe de Will teria uma vida fácil na academia. Era exatamente por isso que todo mundo mantinha distância. Mas Erwin tinha um plano. Ele acreditava que Will estava sozinho porque ainda estava avaliando os alunos. Portanto, se todos o desafiassem, Erwin como o melhor espadachim, Louise como a lutadora mais forte e Iina como a melhor lanceira, talvez conseguissem convencê-lo a entrar na equipe deles. Enquanto isso, Will não fazia a menor ideia do que estavam pensando.
Decidiu fazer amizade com eles e ofereceu algumas especiarias que havia trazido. Mas antes de continuar, um grupo de alunos entrou e anunciou que Will entraria na equipe de machado deles e de mais ninguém. Will nem sabia do que estavam falando. Sentindo ciúme de como todos pareciam tão próximos, ele voltou quietinho para o seu lugar. Na próxima aula, os instrutores os mandaram sair para caçar. Will ficou animado para formar uma equipe, mas descobriu que todo mundo já havia se agrupado. Em outra mesa, Louise perguntou se deveriam convidá-lo, mas Erwin se recusou. Ele acreditava que Will estar sozinho era um desafio direto a eles, o que significava que precisavam caçar mais do que ele para chegar ao nível dele. Horas depois, os alunos apresentaram suas caças ao instrutor. A equipe de Erwin entregou orgulhosamente 3 javalis inteiros. Quando Will entrou, abriu a bolsa mágica que havia recebido de Alfred e foi puxando animal após animal, até a mesa inteira ficar coberta. Depois de presenciar aquela força toda, o trio de machado desistiu de recrutá-lo e os alunos deixaram o salão. Will, sem querer intimidar ninguém, recebeu dinheiro pela caçada. Queria convidar todo mundo para o jantar, mas quando se virou, não havia mais ninguém. Naquela noite, Erwin contou às garotas sobre a vida dele, que acabou sendo parecida com a delas. Como não eram os filhos mais velhos, eram sempre tratados como se não importassem. Pior ainda, quando seus talentos despertaram e eles se tornaram mais fortes que os próprios parentes, os pais e irmãos os evitavam por vergonha. Sentiam seus sonhos escorregando entre os dedos por causa da ordem de nascimento. Então fizeram um juramento. Não desistiriam. Prometeram fazer Will os reconhecer a eles e as habilidades deles. No dia seguinte, Erwin, Louise e Ina adentraram a floresta profunda. Logo foram emboscados por uma enxurrada de lobos. Felizmente, Will estava por perto caçando. Sentiu a presença deles através da magia de rastreamento e pensou que salvá-los talvez fosse uma boa forma de fazer amigos. Correu para a cena. Erwin, Louise e Ina lutavam desesperadamente, mas o número de lobos era avassalador. Erwin se machucou e mais lobos continuavam aparecendo, até Will chegar. Com um único feitiço, rochas irromperam do chão formando uma barreira que impedia qualquer coisa de alcançá-los. Depois do incidente, os 3 pediram desculpas a Will, explicando que só queriam que ele os reconhecesse. Will ficou confuso, mas eles admitiram que o feitiço que ele usou era de categoria S, um nível muito acima do que qualquer um deles poderia alcançar. Por isso, decidiram abandonar a ideia de formar equipe com ele. Will quase os chamou de volta, mas o instrutor entrou animado e anunciou que o Duque havia convidado todos para um banquete. A turma inteira começou a falar sobre o prestígio do convite. Até alguém comentar que com certeza foram convidados porque o Duque queria conhecer o grande colega deles, Will. Ao ouvir aquilo, Will ficou desconfortável com como eles se menosprezavam. Os únicos que não reagiram muito foram Erwin, Louise e Ina, ocupados demais pensando no que iriam vestir. No banquete, ficou claro que o colega de turma tinha razão. O Duque entrou no salão, ignorando todo mundo, e caminhou direto na direção de Will. Se apresentou como Amadeus, cumprimentou Will e o convidou para uma reunião privada. Mas Will chocou todo mundo ao convidar Louise, Ina e Erwin para ir junto, declarando publicamente que eles eram sua equipe. No palácio do Duque Amadeus, o Duque apresentou Will ao seu mago real, Bran, que havia sido professor de Alfred no passado. Bran explicou que 7 anos atrás havia sentido a presença de Alfred desaparecer. Como Alfred era um cadáver ambulante, Bran assumiu que havia cumprido seu último desejo e encontrado um aluno. Ao notar que Will vinha da mesma região onde Alfred havia morrido e que carregava a bolsa mágica dele, Bran perguntou: "Você é aluno de Alfred?" Will admitiu. Quando Bran perguntou como Alfred havia morrido, Will contou que o purificou com magia sagrada. Bran sentiu pena de que uma criança tivesse sido a responsável por libertar seu professor, mas agradeceu a Will por finalmente ter concedido paz a Alfred. Depois da reunião, Will devolveu tudo o que havia dentro da bolsa. Após o encontro, Ina e os outros conversaram sobre o que tinham ouvido. Sentiram vergonha de ter julgado Will mal. Perceberam que ele era exatamente como eles, um filho mais novo de família nobre que nunca foi valorizado. Quando Will se juntou a eles, pediram desculpas e admitiram que planejavam usar o poder dele para melhorar as próprias vidas se ele entrasse na equipe. Will riu e admitiu que também estava usando eles. Simplesmente não queria sentar sozinho diante de um duque assustador, então os arrastou junto, e então acrescentou que genuinamente queria formar uma equipe com eles. Todos riram e o aceitaram de coração aberto. De repente, o duque entrou e informou a Will que ele receberia uma recompensa por devolver os pertences de Alfred. A recompensa era de 1000 moedas de ouro, e além disso, ele herdaria todos os bens de Alfred. Naquela noite, Will jantou na nova mansão. O lugar era tão grande que ele se sentiu solitário de novo. Pensou: meus amigos poderiam morar comigo? Algum tempo depois, Will e seus amigos viajavam em um navio aéreo mágico em direção à capital para o casamento de Erwin. Louise estava animadíssima e usava uma roupa extravagante para chamar atenção. Erwin se agarrava desesperadamente a um poste, aterrorizado de cair. Bran, servindo como guia, garantiu a ele que o navio nunca cairia.
Mas de repente as nuvens escureceram e um dragão de osso gigante apareceu. Muitos passageiros quase perderam o controle de tanto medo e gritavam para a tripulação. A tripulação tentava acalmá-los, lembrando que o grande mago Bran estava a bordo. Mas na verdade, Bran, dentro da sala de controle, se recusava a lutar. Ele não sabia como derrotar um dragão morto-vivo porque não usava magia sagrada, mas conhecia alguém que sabia. Seus olhos se voltaram para Will. Will tentou recusar, mas Bran garantiu que ele conseguiria, assim como Alfred havia conseguido. Usando magia de voo, Will se lançou em direção ao dragão. A criatura exalou uma névoa negra, mas Will ergueu uma barreira no último instante. O navio era protegido por uma grande barreira criada por Bran. Will começou a lançar feitiços sagrados, chamando a atenção do dragão. Ele mergulhou em direção a Will, mas Will desviou habilmente usando a magia de voo. Por fim, completou o encantamento e atingiu o dragão com luz sagrada. O dragão tentou revidar, mas o feitiço de Will destruiu seu ataque e danificou o corpo. Quando estava quase morto, o dragão se recusou a morrer sozinho. Lançou um ataque final e, desesperado, Will criou uma barreira protetora ao redor de si mesmo. E momentos depois, o dragão colapsou, com os ossos se espalhando. Ele recolheu os ossos para dentro da bolsa mágica e, entre eles, encontrou uma gema de dragão. Uma celebração estrondosa explodiu entre os passageiros. Bran então os apresentou a um de seus antigos companheiros de equipe, Ortio, que havia se tornado mercador. No dia seguinte, todo mundo estava de ressaca do arrego pela comemoração descontrolada, exceto Will e seus amigos, que fitavam adiante a capital que os aguardava. Quando chegaram, Bran os abandonou imediatamente e fugiu, deixando-os aos cuidados do mercador Oreo. Naquele momento, os cavaleiros do rei se aproximaram. Agradeceram a Will por ter abatido o dragão e solicitaram que ele fosse ao castelo. Seus amigos o deixaram no portão, dizendo que iriam à casa de Erwin à frente. Will entrou com Oreo para se encontrar com o rei. Durante a reunião, o rei concedeu a Will o título de barão de 6º grau como recompensa pela bravura. Na casa de Erwin, Bran e os outros discutiam a repentina promoção de Will. Erwin não conseguia acreditar. Como seu irmão mais novo poderia ter um título acima do próprio pai? O título até permitia que Will iniciasse uma nova linhagem nobre. Seus amigos temiam que ele parasse de aventurar com eles, mas Bran os tranquilizou dizendo que o título não o restringiria. Enquanto isso, no castelo, Will já estava sobrecarregado. Nobres discutiam sobre o preço dos ossos do dragão e da gema que trouxera. Um queria que o preço caísse drasticamente, enquanto o outro insistia em elevar ao máximo. Então Hall, o sacerdote, interveio e resgatou Will, dizendo aos nobres que precisavam comprar os itens por um preço justo e acabar logo com isso. Durante tudo aquilo, Oreo explicou a Will que cada pessoa ali tentava puxá-lo para o próprio lado, do mercador que queria os itens pelo maior preço possível ao Hall, que esperava recrutá-lo para a igreja. Depois de um tempo, Will finalmente pôde ir embora. Mas assim que saiu do castelo, um homem começou a gritar para ele e a agitar uma lança. Oreo explicou que provavelmente era um cavaleiro querendo se tornar um de seus vassalos. Felizmente, os guardas prenderam o homem rapidamente e o retiraram. No casamento de Erwin, Will notou que os irmãos mais velhos pareciam preocupados. Ainda não tinham preparado o presente de casamento da família, e isso os faria parecer sem classe diante dos outros nobres. Helmut havia mandado uma mensagem dizendo que não havia dinheiro. Pior ainda, isso mancharia a reputação do ducado ao qual a família servia. As pessoas poderiam pensar que o duque Amadeus havia se recusado a ajudá-los, já que nobres esperavam apoiar seus vassalos. Mas o orgulho do pai impedia que ele pedisse ajuda. Quando Will viu as caras angustiadas deles, declarou imediatamente que pagaria o presente de casamento ele mesmo. O casamento de Erwin transcorreu com sucesso e Will bateu palmas cheio de alegria. Depois da cerimônia, Ortio entregou a Will um pote com um item que ele havia procurado pela cidade. Um pote de grãos de soja. Will se teletransportou com os amigos para a nova mansão. Passaram a noite toda cozinhando os grãos de soja, com Will usando magia para acelerar a fermentação. Tudo isso para preparar uma sopa deliciosa. Quando terminaram, sentaram juntos. Will, seus amigos e sua família, todos aproveitando a refeição que ele preparou. E com isso, Will prometeu a si mesmo, em silêncio, que se tornaria o melhor nobre que poderia ser. Depois disso, Will foi se batizar com Hall, agradecendo-o pela enorme ajuda e oferecendo um presente generoso. Naquele momento, alguém bateu na porta e entrou com chá. Will estremeceu assim que viu a garota carregando a bandeja. Ela se apresentou como Elise, neta de Hall. No instante em que Will se levantou para se apresentar, sentiu algo incomum nela. Percebeu que ela possuía poder mágico. Hall confirmou e revelou que Elise tinha magia sagrada de cura. Uma habilidade notável, já que o próprio Will dominava apenas a magia sagrada de purificação. Elise ajudava a curar os feridos na igreja e havia recebido o título de santa. Mas a verdade era que Hall desejava que Elise tivesse uma vida normal e eventualmente se casasse, já que ela vinha de família nobre. Havia recebido muitas propostas de casamento. Will brincou que entraria na disputa pela mão dela,
mas acrescentou que ainda era jovem demais. Hall concordou que poderiam se casar quando crescessem. Will riu e concordou com a cabeça, mas foi uma risada solitária, porque se viu, do nada, noivo de Elise já no primeiro encontro. Mais tarde, Hall sentou no jardim tomando chá e discutia com seu servo se o noivado era certo ou errado. Ele já havia obtido a aprovação do rei, o que significava que nem mesmo o Duque Amadeus, superior de Will, poderia se opor. Mais importante ainda, reconheciam a vantagem de ligar Will à família deles. Primeiro, o presente que ele havia apresentado. Um baú de ouro mostrava que Will entendia o poder da igreja. E como a família deles tinha a patente de visconde, casar Elise com um jovem barão talentoso como Will seria um ganho significativo para eles. Na casa do irmão, Will informou a equipe sobre o noivado. Todos ficaram felizes por ele, exceto o próprio Will, que era o único que não estava contente. Ele queria ter conhecido a garota antes de ser amarrado a ela, mas os amigos explicaram que era normal naquele mundo se casar sem conhecer o parceiro. O próprio Erwin não havia se encontrado com a esposa até o dia do casamento. Então, pediram que Will fechasse os olhos enquanto aplicavam maquiagem de palhaço nele. Disfarçado de palhaço, Will conseguiu circular pela capital sem que ninguém o reconhecesse como o destruidor de dragões. Erwin então disse para comprar algo para a futura esposa, o que fez Will se perguntar o que Elise realmente pensava de tudo aquilo. Depois de terminar as compras, ele esbarrou no mesmo homem que havia tentado se tornar um de seus vassalos antes. Erwin garantiu que ninguém o reconheceria com roupas de palhaço, mas o homem o identificou imediatamente pelos dentes. Em questão de minutos, pessoas se aglomeraram ao redor e cavaleiros começaram a implorar para que Will os contratasse. Enquanto isso, o mesmo homem exibia suas habilidades com a lança, girando-a loucamente ao redor. Will se teletransportou de lá antes que o caos eclodisse. Em casa, Erwin disse que a melhor solução era escolher um vassalo pessoal imediatamente, assim poderia recusar todos os outros pedidos. Erwin levantou a mão animado e se ofereceu para se tornar seu vassalo. Will concordou na hora. Erwin congelou de choque, incapaz de acreditar que havia sido contratado com tanta facilidade. Will então pegou o presente que comprou para Elise e saiu. Erwin ficou parado lá, ainda atordoado. Usando o teletransporte, Will entrou na mansão da família Hall sem ser visto. Mas Hall quase o pegou, forçando Will a se esconder. Quando Elise o viu, ele agarrou a mão dela e se escondeu com ela antes que o avô os visse. Escapuliram até o terraço, onde Will tirou os biscoitos que havia comprado para ela, completamente amassados de tanto correr. Escondeu os biscoitos atrás das costas e perguntou se podiam conversar um momento. Quando perguntou sobre o noivado, Elise sorriu e disse que estava feliz. O avô havia escolhido Will, e ela ficava contente em se casar com o destruidor de dragões. Em casa, Erwin contou a Ina e Louise que agora era vassalo oficial de Will. As duas garotas ficaram irritadas. Haviam passado o dia inteiro comprando roupa à toa. Começaram a pensar em pedir nomeações a Will também. Mas Erwin deu aquela risadinha e disse que trabalhariam sob ele, já que era o primeiro vassalo. Quando saiu com o casal, Louise teve uma nova ideia. Uma que a colocaria acima de Erwin. Ela e Ina poderiam se tornar concubinas de Will. Quando Will chegou, Louise tentou seduzi-lo com a roupa nova e gestos estranhos. Mas Will não entendeu absolutamente nada e passou direto. À noite, Louise rasgou as roupas novas para deixá-las mais chamativas, incentivada por Ina. Admitiu que fazia isso na esperança de que a família finalmente a reconhecesse quando se casasse com Will e abrisse o próprio dojo. E Ina ficou igualmente determinada. Enquanto isso, Will recebeu um convite para jantar com Elise. No dia seguinte, Will e Elise jantaram juntos. Depois de comer, Will estava prestes a ir embora quando os criados de Hall se aproximaram e disseram que ele deveria dar um presente a Elise para marcar o primeiro passeio deles. Então os dois foram até uma joalheria próxima. A loja estava cheia de anéis e pedras preciosas de cores e formas variadas. Para Will, todos pareciam baratos e sem graça. Elise gentilmente disse que não precisava escolher algo caro, mas Will garantiu que tinha muito dinheiro, especialmente após a recompensa pelo dragão. Notou um anel simples no canto. O vendedor sugeriu que escolhesse outra coisa, dizendo que era simples demais para um noivado. Mas Will viu a animação nos olhos de Elise e decidiu comprar. Custou 6 vezes mais do que os outros anéis, porque era feito de pedra mágica. Depois de comprá-lo, voltaram de carruagem. No caminho, Elise perguntou se ele havia percebido que o anel era de pedra mágica. O vendedor dissera que podia armazenar grandes quantidades de energia mágica. Então ela imaginou que ele tivesse comprado por esse motivo. Mas Will esclareceu que não era isso. Simplesmente achou que combinava com ela. Will então admitiu que o tempo na capital havia sido estressante, principalmente porque todo mundo o pressionava como destruidor de dragões. Ao mesmo tempo, admirava Elise, que havia passado a vida inteira suportando a pressão de ser uma santa. Em seguida, infundiu magia no anel, iluminando a carruagem com um brilho vermelho e criando uma ilusão de luzes como estrelas ao redor deles. Will ficou maravilhado com a cena, enquanto Elise o fitava, surpresa com a honestidade dele. Naquela noite, Hall perguntou ao servo o que ele achava de Will. O servo disse que Will era difícil de decifrar,
mas notou uma coisa importante. Will era a única pessoa que tratava Elise não como uma santa, mas simplesmente como uma garota normal. Erwin, Louise e Ina curtiam o tempo na capital. Erwin perguntou às garotas como estava o plano de conquistar Will, mas elas disseram que não tinham pressa. Will já estava ocupado com Elise, então decidiram esperar até ele voltar. De repente, Elise chegou. Ainda bem que não ouviu nada do que disseram. Erwin contou que Will havia sido convocado ao castelo, mas Elise tinha vindo especificamente para se encontrar com eles. Queria saber que tipo de pessoa Will era, do ponto de vista dos amigos dele. No castelo, o rei pediu a Will que abatesse mais um dragão. Como Will servia ao rei, não tinha escolha a não ser aceitar. O comandante noturno passou as informações a Will e Bran. A capital sofria com escassez de alimentos e queriam desenvolver as terras vizinhas, mas aquelas terras pertenciam a um dragão ancestral chamado Greor. Para derrotar um dragão assim, precisavam de magos poderosos. Por isso Will e Bran foram convocados. Will se perguntou se realmente conseguiriam derrotar um dragão ancestral. O rei garantiu que outra pessoa se juntaria a eles. Um homem entrou, cumprimentou, se curvou diante do rei e declarou entusiasmado que os três sairiam imediatamente para derrotar o dragão. Era Arms, o mago do palácio. Apesar da aparência de guerreiro, era na verdade um mago extremamente poderoso. Os três partiram juntos voando. Arms foi na frente com uma velocidade que deixou Will estarrecido. Estavam a caminho do acampamento do exército, onde definiriam a estratégia antes da batalha. Na casa de Erwin, Erwin contou mais detalhes sobre a missão de Will. Will não seria apenas matar o dragão. Quando o dragão morresse, os monstros ao redor poderiam invadir as aldeias. Will teria que eliminá-los também. Além disso, estava autorizado a formar um exército temporário. O grupo se perguntou por que não encarregaram um nobre com o exército estabelecido da missão. Erwin explicou que era uma questão política. Se um nobre com terras assumisse a missão, poderia reivindicar as terras depois. Mas o Will era um nobre de papel, sem território. Então receberia apenas dinheiro e uma medalha, com as terras ficando sob a família real. Naquele momento, barulho explodiu do lado de fora do portão. Muitos cavaleiros se reuniram, todos querendo se tornar subordinados de Will, incluindo o jovem que agitava a lança. Eram as tropas que formariam o exército temporário de Will. Erwin viu a multidão e sentiu pena de quem quer que fosse liderá-los. Mas Erwin explicou que era o próprio Erwin quem seria o comandante. Como Will estava na missão, seu vassalo tinha que ocupar o lugar dele. Erwin tentou recusar, mas os outros o tranquilizaram. Nos dias seguintes, Erwin liderou o exército temporário formado inteiramente de filhos mais novos de nobres ou servos sem mestres, todos em busca de glória para elevar o próprio status social. À noite, Erwin sentava na tenda com as garotas. Louise e Ina começavam a sentir medo de verdade. Era a primeira batalha delas. Momentos depois, outra figura chegou para se juntar à campanha. Era Elise. Como se destacava na magia de cura, havia vindo para ajudar. Perguntou por Will, e Erwin explicou que ele havia montado acampamento perto da localização do dragão, se preparando para atacar ao amanhecer. Quando o sol nasceu, Will, Bran e Arms pairavam acima do território do dragão, uma enorme cratera repleta de rochas em forma de garras. O dragão verde ancestral o sentiu e acordou. Rugiu, sinal para a batalha começar. Arms usou a magia instantaneamente, transformando o próprio corpo em uma armadura com escudo e um martelo gigante. Saltou bem alto em direção ao dragão voador e esmurrou sua cabeça para baixo. Will ficou estarrecido com a força de Arms. Sua magia convertia mana pura em força física, e a armadura era muito mais resistente do que qualquer barreira mágica normal. Quando Arms jogou o dragão no chão, Bran alertou Will para se preparar. Arms o segurava com toda a força. Will se perguntou se sequer era necessário, mas Bran explicou que a magia de Arms consumia mana em ritmo acelerado. Se acabasse, ele morreria. Precisava prender o dragão tempo suficiente para Will terminar. Arms deu o sinal. Will lançou o feitiço e o dragão foi derrotado. De volta ao acampamento do exército, Elise ficou de pé encarando a distância, pensando em Will. Erwin e os outros trouxeram o café da manhã para animá-la e a apresentaram a comida favorita de Will, sopa de miso. A conversa levantou o ânimo dela, até um soldado chegar com notícias. Will já havia vencido, havia abatido o dragão. No campo de batalha, Will guardou o corpo do dragão na bolsa mágica. A recompensa pela missão não era alta, então planejavam vender o corpo. Mas Arms e Bran o avisaram que a parte mais difícil ainda não tinha acabado. Will não entendia o que poderia ser mais difícil do que matar um dragão. Bran o lembrou que Alfred não havia morrido por causa de um monstro poderoso, mas por ter sido dominado pela quantidade. Horas depois, Elise estava no acampamento curando soldados feridos. Os monstros eram tão numerosos que homens feridos não paravam de chegar da linha de frente. Os soldados diziam que os magos eram o único motivo pelo qual ainda estavam de pé. Ouvindo aquilo, Elise ficou ainda mais preocupada com Will, mas continuou trabalhando. Curou a noite inteira até ser forçada a usar a magia armazenada no anel que Will lhe havia dado. Por fim, sentou para descansar. A sentinela a seu lado perguntou se ela realmente era noiva do destruidor de dragões. Ela confirmou e perguntou se Will estava bem na linha de frente.
Ele disse que Will não estava apenas bem, ele era o motivo pelo qual estavam vencendo. Disse que heróis como Will não eram como pessoas comuns. As palavras lembraram Elise da conversa com Will, que não gostava da palavra herói por causa do peso que carregava. Ela ficou triste sabendo dos sacrifícios que Will fazia, sempre tentando cumprir o papel para os outros. Prometeu a si mesma que ficaria ao lado dele e cumpriria seu papel como santa. Curou o máximo que pôde. E quando a magia acabou completamente, pediu ferramentas médicas a outra enfermeira para continuar tratando os feridos sem magia. De repente, um soldado correu gritando que haviam vencido, mas precisavam de uma equipe de resgate porque alguém havia se machucado. Elise entrou em pânico e correu para o campo, apavorada por Will. Passou por um grupo de soldados e descobriu que o ferido era um dos irmãos de Will, não o próprio Will. Então alguém chamou seu nome. Era Will. Ele estava ileso e feliz de vê-la. Ao vê-lo são e salvo, Elise relaxou, e então desabou de exaustão. Quando acordou, Will estava sentado ao lado dela. Ele disse que havia ouvido rumores na linha de frente sobre como ela havia curado cada soldado ferido que voltava, e como todos conseguiram lutar até o fim graças à força da santa. Will se levantou para buscar água, mas ela segurou a mão dele e disse que agora entendia por que ele odiava ser chamado de herói. Momentos depois, Arms chegou e abraçou Elise. Will ficou chocado ao descobrir que Arms era o tio de Elise. Alguns dias depois, Will e os amigos mudaram seus pertences para uma casa nova. Graças às conquistas recentes, agora moravam permanentemente na capital. Elise foi visitá-los e trouxe sopa de missô. Will a recebeu feliz. Ela queria esclarecer uma coisa. Como Will morava com Louise e Ina, ela pensou que ele fosse noivo das duas. Will logo explicou que elas eram apenas companheiras de equipe que moravam com ele, mas aproveitou o momento para perguntar a opinião dela sobre concubinas. Elise não tinha objeção alguma, assim como todos os outros que ele havia consultado antes. E por causa disso, Will simplesmente não conseguiu recusar quando Louise e Ina, mais uma vez, se ofereceram para se tornar suas concubinas. No dia seguinte, todos foram participar de outro casamento. Desta vez o de Herman, o segundo irmão de Will, que havia se casado e se tornado cavaleiro. Todo mundo ao redor de Will parecia avançar na vida, especialmente ele, com o reino inteiro de olho em cada passo seu. Toda manhã, Louise, Ina e Erwin saíam para correr juntos. Erwin reclamava sem parar que as garotas se fortaleciam com magia, e desejava ter mana suficiente para acompanhá-las. Durante a corrida, olharam para cima e viram Will voando tranquilamente acima deles. Mais tarde, Bran disse às garotas que o Duque Amadeus havia ordenado que elas também participassem do torneio. Precisavam provar que eram mulheres nobres tanto no nome quanto na habilidade. As garotas pararam de correr imediatamente e começaram a treinar sem magia. Erwin, por sua vez, estava deitado preguiçosamente no sofá, convicto de que mesmo perdendo, nada mudaria. Mas Bran o avisou que, se continuasse assim, pareceria um peso morto para a equipe, e poderia ser dispensado. Durante o jantar, Will anunciou que Fon, o campeão anterior do torneio, havia se retirado para dar espaço aos outros, o que significava que as chances de todos ficarem famosos tinham aumentado. Will então perguntou se Elise poderia se juntar à equipe e todos concordaram, já que a magia de cura dela era essencial. Erwin, porém, entrou em pânico com a ideia de ser ofuscado e gritou que venceria o torneio acontecesse o que acontecesse. Na manhã seguinte, Erwin correu em velocidade máxima e ultrapassou as garotas. Enquanto isso, Will estava quase desabando tentando correr atrás deles. Durante a prática com armas, Will mal conseguia controlar a espada. Mais tarde, enquanto os outros treinavam, Will tinha caído no sono de exaustão. Erwin treinou tão forte que as mãos começaram a sangrar, mas se recusou a parar. As garotas começaram a achar que ele realmente poderia vencer. Mas então chegou uma péssima notícia. O rei havia ordenado que Faron participasse como uma barreira para os nobres mais jovens. Erwin ficou arrasado e se trancou no quarto. As garotas tentaram animá-lo, insistindo que perder não era o fim do mundo, mas ele reagiu mal, dizendo que elas não podiam entender sua frustração porque tinham magia e ele não. Magoadas com as palavras dele, as garotas o deixaram sozinho. Na manhã seguinte, Erwin perguntou a Will se seria expulso da equipe caso perdesse o torneio, mas o Will ainda estava dormindo. Quando finalmente acordou, admitiu que estava preocupado, mesmo era com Elise, que nunca havia treinado fisicamente e estava com medo de entrar na equipe. Ouvir aquilo fez Eren perceber que cada um deles carregava seus próprios medos. Ele pediu desculpas às garotas e se reconciliou com elas. No dia do torneio, todo mundo foi até a arena. Elise chegou carregando uma marmita para comerem depois das lutas. A primeira batalha de Will foi um choque. Ele havia sido sorteado contra Fanny, o campeão anterior. Will sacou a espada. O sino soou, e Feron avançou instantaneamente, acertou o estômago de Will com a guarda da espada e o nocauteou em 1 segundo. Depois de recobrar a consciência, Will voltou quietinho para o seu lugar e ficou tomando chá com os amigos enquanto assistia ao resto das lutas. Erwin avançou consistentemente na categoria de espada. Ina progrediu nas lanças. Louise avançou no combate corpo a corpo, mas foi eliminada nas semifinais.
Bran a elogiou por ter chegado tão longe, mesmo com seu estilo de soco mágico sendo inútil num torneio sem magia. Ina chegou à final de lança, onde sua adversária era o jovem que antes havia tentado se tornar vassalo de Will. Assim que ele a viu, ficou animadíssimo, imaginando que Will pudesse estar assistindo. Avançou rapidamente, desferindo estocadas repetidas. Ina tentou contra-atacar, mas ele desviou os golpes e então executou seu movimento especial, girando a lança até que a de Ina voou das mãos dela. Ela voltou para o grupo e admitiu que havia perdido, dizendo que seu adversário, RDE, era incrivelmente forte. Vinha de uma família de mercadores e era habilidoso em contabilidade e direito também. Mas Will não estava ouvindo nada disso. Estava dormindo de exaustão porque tinha preparado toda a comida que Elise havia trazido. Enquanto isso, Erwin venceu sua semifinal, mas sofreu uma lesão profunda no ombro. Seu próximo adversário seria Ferron. As garotas fizeram o curativo enquanto os oficiais insistiam que ele desistisse. Mas Erwin tinha tomado sua decisão. Continuaria. As garotas disseram que sabiam que Bran havia o pressionado com palavras duras. Erwin admitiu que era verdade, e que temia se tornar um peso, mas as garotas mostraram a marmita que Will havia preparado. Prova de que Will nunca abandonaria ninguém. Erwin deu uma mordida, se levantou e declarou que, como membro da equipe de Will, recuar não era uma opção. Alguns dias depois, Erwin e Ina começaram a treinar sob a orientação de Ferron. Louise, por outro lado, pediu que Will treinasse com ela e seu instrutor. Para choque de Will, o instrutor era o próprio Arms. Will concordou em treinar com eles. E assim começou a próxima fase da sua jornada. 3 anos depois, no interior do reino, a família de Will ainda lutava para recuperar as terras de cultivo. Kurt revisava os documentos de impostos quando sua esposa entrou para informar que visitantes da capital haviam chegado. Ele achou estranho que alguém viajasse tão longe, mas sua expressão mudou para irritação quando soube que o assunto envolvia seu irmão mais novo, Will. Na mansão, o visitante entregou uma carta do auditor real. Kurt a passou para a esposa com desdém, assumindo que era mais um pedido para entrar na casa de Will. Disse ao visitante que não se importava com o quanto Will havia ficado famoso. Mas, de repente, a esposa gritou ao ler a mensagem. Will havia morrido enquanto explorava ruínas antigas. Alguns dias antes, Will havia finalmente se tornado um aventureiro oficialmente registrado, feliz por se libertar das obrigações de nobre. Sua primeira missão era um pedido do rei para investigar ruínas antigas. A equipe de Will entrou nas ruínas com Bran como guia. Bran explicou que muitos aventureiros já haviam sido enviados, mas nenhum voltou. Até aventureiros de elite mandados para encontrá-los também desapareceram. A guilda suspeitava que havia um dragão habitando as ruínas, e ninguém era mais adequado do que os destruidores de dragões liderados por Will. Enquanto avançavam, Will repreendeu a equipe por ficar se escondendo atrás dele. Antes de abrir a porta das ruínas, Bran usou magia de detecção. Lá dentro não encontraram nada. Nenhum rastro dos aventureiros desaparecidos. De repente, Bran sentiu o perigo e gritou para correrem. Mas era tarde demais. As portas se fecharam. Um círculo mágico apareceu sob os pés deles e as pernas congelaram no lugar. Bran os avisou para estarem preparados para qualquer coisa. Era uma armadilha de uma civilização mágica antiga. Um a um, cada um deles começou a desaparecer. Elise tentou agarrar Will, mas ele sumiu no momento em que ela o alcançou. E segundos depois, ela também desapareceu. Quando acordaram, se encontraram num aposento completamente diferente, com um símbolo na parede marcado como suspensão reversa. Bran teorizou que o teletransporte os havia levado ao nível mais profundo das ruínas, o que deixava apenas uma opção: subir para escapar. Louise não estava nem um pouco com medo, assumindo que Will poderia teletransportá-los para fora. Mas Will explicou que seu teletransporte exigia conhecimento preciso tanto da localização quanto do destino, algo impossível naquele momento. A única saída era subir. Chegaram ao próximo nível. Elise se agarrou firmemente a Will, que sorriu e a tranquilizou. Entrando em outra câmara, a porta se fechou com um estrondo e guardiões golem se ativaram ao redor deles. Will se preparou para lançar um feitiço, mas os outros o detiveram. Como não sabiam quantos andares restavam, precisavam poupar a mana de Will. Os 3 lutaram contra os golems enquanto Bran e Will os apoiavam com feitiços limitados. Após a luta, Elise curou os ferimentos. Ina notou esqueletos encostados nas paredes e Bran assumiu que pertenciam aos aventureiros que haviam desaparecido antes deles. A próxima escadaria também estava repleta de golems. A equipe lutou novamente, e de novo, andar após andar. Do lado de fora das ruínas, 5 dias haviam passado. O rei e Arms ficaram preocupados e nobres sussurravam que Will provavelmente estava morto. Na verdade, muitos nobres ficaram satisfeitos com a ideia. Quando o sacerdote passou por perto, expressaram preocupação com a neta dele. Mas ele disse que Will e Elise ainda estavam vivos. Por perto, um nobre chamado Rukner ficou ouvindo. Alguns nobres se perguntavam quem havia espalhado o boato da morte de Will. A verdade era que o boato vinha de um nobre buscando promoção ao cargo de comissário. Ele até havia enviado uma mensagem a Kurt anunciando a morte de Will, esperando que o título de Will passasse para os filhos dele. Enquanto isso, dentro das ruínas, a equipe estava exausta após 5 dias de luta ininterrupta.
Mesmo assim, Will tentava manter o bom humor enquanto compartilhava uma refeição com Elise. Dormiam apenas 2 horas de cada vez, alternando constantemente entre combate e descanso. Andar após andar, derrotavam cada golem que os aguardava. A fadiga crescia e os ferimentos pioravam. A próxima câmara era maior, repleta de ainda mais golems. Elise curou Erwin, que começou a se preocupar que morressem ali. Ela o encorajou e Erwin jurou que não podia morrer ainda, não antes de derrotar Fon algum dia. As palavras dele fortaleceram a determinação dela. Antes de entrar no próximo andar, Elise disse a Will que deveriam escapar e que se lamentaria de não ter se casado com ele antes se morressem ali. As palavras dela o encorajaram, e eles continuaram. Para surpresa de todos, o próximo aposento era um espaço enorme e vazio, sem golems. Mas Bran ficou em alerta. Na distância, avistou uma estátua gigantesca. Ela acordou lentamente e abriu as asas. Era um dragão golem. Bran lançou uma barreira instantaneamente e em segundos o dragão atacou. Will reforçou o escudo com magia, mas golems irromperam pelas portas laterais e atacaram Ina. Mais golems continuavam chegando, cercando-os por todos os lados. Will e Bran seguravam o dragão enquanto Erwin e Louise combatiam os golems que se aproximavam. Elise curava Ina desesperadamente, queimando toda a mana que lhe restava, até a mana armazenada no anel mágico. Se a luta continuasse, Will e Bran acabariam com a mana e o dragão os mataria. Foi então que Will tomou uma decisão. Ele derrotaria o dragão sozinho. Bran duvidou que conseguissem atravessar o corpo de Mithril do dragão, mas escolheu confiar em Will. Transferiu o que restava de sua mana para ele. Will contra-atacou o sopro do dragão com um feitiço poderoso. Bran colapsou, feliz ao ver Will, que lhe lembrava Alfred. Will enfrentou o dragão sozinho. O poder da criatura o avassalava. Will sentiu que estava desfalecendo e pediu desculpas aos amigos. Mas de repente, Elise gritou que usaria o feitiço de luz milagrosa. Num gesto rápido, ela beijou Will e colapsou. Will a segurou nos braços e sentiu a magia explodir dentro de si. Seu poder irrompeu. Ele lançou seu ataque com tudo que tinha. O dragão caiu. Com a morte do dragão, os golems restantes se desligaram, permitindo que os outros resgatassem Will e Elise, que haviam ambos desmaiado. Horas depois, Will recobrou a consciência e encontrou Louise e Ina discutindo a batalha. O feitiço de luz milagrosa repunha a força física e, em casos raros, podia restaurar a mana, mas não exigia um beijo. O que significava que Elise usou a desculpa deliberadamente, porque não suportava a ideia de morrer sem beijar o homem que amava. Quando Will e Elise acordaram juntos, se juntaram a Bran, que inspecionava o novo ambiente ao redor. Ele percebeu que o criador daquele lugar era um famoso mago antigo, conhecido por fabricar dispositivos mágicos. As ruínas inteiras provavelmente haviam sido construídas como um teste para descobrir quem era digno de sua herança. Erwin os chamou animado. Tinham encontrado algo incrível, um imenso estaleiro com aeronaves antigas. Essas aeronaves eram idênticas aos modelos que o reino usava como protótipos para os designs modernos. Então Erwin apertou um botão, uma parede se deslocou e, finalmente, encontraram a saída das ruínas antigas. Por conta da descoberta das 7 aeronaves antigas dentro das ruínas, junto com as pedras mágicas que as alimentavam, as bestas golem e as pesquisas deixadas para trás, cada membro da equipe de Will foi recompensado com 2 milhões de moedas de ouro. Era o suficiente para nunca mais precisarem se preocupar com dinheiro. Depois disso, Will informou a Arms que deixariam a capital e focariam as aventuras na região do Ducado. Arms prometeu rastrear quem havia espalhado o boato da morte de Will, o que surpreendeu Will, que não sabia de nada enquanto estava sumido. Ficou claro que muitos nobres tinham ciúme do sucesso de Will e começado a espalhar rumores maliciosos sobre ele. Ina apontou que os nobres também ficavam irritados com a proximidade da equipe com Will. Agora que cada um possuía 2 milhões de moedas de ouro, atrairiam ainda mais atenção indesejada. Para evitar isso, decidiram usar o sistema da guilda para redistribuir o dinheiro da recompensa. Em vez de cada um ficar com seus 2 milhões, optaram por dar o valor total a Will. Como Elise era a noiva de Will, ela também ofereceu todos os seus bens a ele. Em resumo, Will ficou subitamente mais rico em 10 milhões de moedas de ouro. Enquanto isso, Rock, o nobre que desejava a morte de Will, realizava uma reunião secreta com outros nobres conspirando contra ele. Concordaram em unir influência para eliminá-lo. Do lado de fora da mansão de Will, uma garota encapuzada observava quietamente enquanto Will e o grupo comiam biscoitos lá dentro. Will sentiu um movimento perto da janela, mas quando olhou para fora, não havia ninguém. Mesmo assim, decidiu que precisavam de um guarda para a mansão quando partissem. Com tanta gente ressentida com ele, precisavam de alguém forte e leal. O grupo imediatamente sugeriu finalmente contratar Rude, o espadachim da lança. Ele queria se tornar servo de Will havia 3 anos, e quando Will finalmente aceitou, Rude irrompeu em lágrimas de alegria. Will sentiu o movimento novamente do lado de fora da janela, mas a garota desapareceu antes que ele pudesse vê-la. Mais tarde naquele dia, a garota tentou espionar de novo e os viu almoçando,
Mas desta vez os outros sentiram a presença dela. Louise correu até a janela e Erwin se posicionou entre a janela e Will. Quando olharam para fora, a espiã havia sumido. Rudy jurou que a capturaria e aconselhou Will a deixar a capital o quanto antes, mas Will disse que ainda tinha algo a fazer primeiro. Naquele momento, a espiã correu em direção à cidade. À tarde, Will e os amigos visitaram a Guilda de Magia, a organização que estudava o feitiço de teletransporte que Will havia descoberto nas ruínas antigas. O mestre da guilda, Lucas, os recebeu e mostrou um novo círculo mágico capaz de invocar qualquer coisa que o lançador imaginasse. Erwin brincou que ladrões adorariam tal dispositivo. Will tentou ele mesmo, fechou os olhos e se concentrou no que queria. Depois de um momento, um objeto apareceu, mas era uma roupa de bruxa. A bruxa que havia sido invocada deu uma palmada em Will, que insistiu que estava distraído com a conversa sobre ladrões e não tinha intenção de invocar aquilo. Tentou de novo e conseguiu. O clarão de luz foi enorme, sugerindo que havia invocado algo muito grande. Mais tarde, a espiã viu Will e os amigos saindo da guilda carregando um carrinho enorme. Ela tentou segui-los, mas Will usou o teletransporte e voltou para casa instantaneamente. Enquanto isso, do lado de fora da mansão de Rock, RDE avistou nobres embarcando numa carruagem para continuar a conspiração contra Will. E notou Rock rindo de uma janela no andar de cima. A espiã voltou à mansão de Will. Olhando pela janela mais uma vez, viu Will organizando um grande banquete. Era claramente uma festa de despedida, em agradecimento a quem o havia apoiado. O Duque Amadeus, Arms, Bran e até o sacerdote Hall. Então Will trouxe uma enorme travessa cheia de sushi de atum, o próprio objeto que havia invocado no círculo de teletransporte da guilda. Os nobres ficaram curiosos sobre como comer aquele prato estranho. Então Will demonstrou como mergulhar no molho de soja, algo que havia aperfeiçoado ao longo de 3 anos. Os convidados adoraram o sabor, enquanto a espiã continuava observando do lado de fora. Ao mesmo tempo, Rudy informou a Will que Rock era quem havia espalhado os boatos da morte dele nas ruínas. Will ficou confuso, pois nunca havia nem falado com Rock. Rudy explicou que Rock fez isso para prejudicar Hookner, o próprio irmão de Rock, que tinha uma ligação próxima com Will. Rock também havia enviado um mensageiro à família de Will, esperando que Kurt se sentisse em dívida com ele e que quando os filhos de Kurt herdassem o título de Will, Rock ganharia influência. Felizmente, RDE revelou que tinha um plano para manter o auditor real ocupado por dias, na mansão de Rock. Logo, Rock ficou sabendo que boatos o culpando por espalhar a notícia da morte de Will haviam circulado por toda a capital e chegado até ao Palácio Real. Ele foi convocado. Essa era a contra-ofensiva de Rudy. Combater mentiras com mais mentiras. Rudy também revelou uma verdade oculta. Ele era, na verdade, o filho ilegítimo de Rock. Mais tarde, Elise chegou com mais atum para o grupo, mas a espiã do lado de fora não conseguiu mais se conter. E rompeu pela mansão e caminhou em direção a Will com uma aura perturbadora. Erwin tentou detê-la, mas ela o jogou de lado com facilidade. Se aproximou de Will e então parou diante da mesa e comeu um pedaço de sushi. Lord Edgar, o general do reino, entrou e apresentou a garota como sua filha, Wilma. Wilma explicou que havia ficado de olho em Will o dia todo para descobrir se ele era capaz de alimentá-la. Havia observado todo o chá, os petiscos e o sushi que ele tinha desfrutado, e disse alegremente que Will havia passado no teste dela. Então saiu com Elise para procurar mais comida. Lord Edgar se desculpou pelo comportamento da filha. Bran comentou que Wilma parecia ter a síndrome do herói, o que significava que seu corpo gerava mana continuamente, tornando-a extremamente forte e dando a ela um apetite enorme. Ina e Elise a adoraram instantaneamente, e as duas queriam alimentá-la com ainda mais atum gordo. Lord Edgar pediu a Will que contratasse Wilma como sua guarda pessoal, e até a ofereceu como potencial noiva. Will recusou e explicou que só queria continuar aventurando e caçando monstros no ducado. Mas essa resposta fez Lord Edgar notar algo. Ele se virou para o Duque Amadeus e perguntou se ele realmente pretendia deixar Will caçar monstros livremente. O Duque Amadeus olhou para Will e disse que tinha uma missão especial preparada para ele. Alguns dias depois, Kurt ainda encarava a carta informando a morte de Will. A mensagem também explicava como o filho dele poderia herdar o título que Will supostamente havia deixado para trás. Kurt riu da sorte inesperada, até sua esposa gritar ao ver algo do lado de fora. Quando Kurt olhou, encontrou Will e seus companheiros parados na frente dele. Will, a equipe e Bran se sentaram com Kurt para uma reunião. Explicaram que o antigo duque havia liderado uma expedição pela floresta deles 15 anos antes em busca de ervas medicinais. A expedição terminou em desastre. 2.000 soldados morreram. Esses soldados haviam se tornado zumbis e o duque atual havia encarregado Will da missão de purificá-los. Então discutiram o gerenciamento dos monstros. Como a Floresta Encantada estava sob o domínio de Kurt, ele receberia uma porcentagem dos recursos coletados ali. O contador, Claw, explicou que a cota padrão era 30%, mas Kurt exigiu 50%. Era despropositado, especialmente depois de Bran dizer que estavam dispostos a devolver os pertences pessoais dos soldados caídos ao povo do território. Herman, o segundo irmão, tentou acalmar Kurt,
mas Kurt se recusou a ceder. Alegou que os soldados tinham muito pouco de qualquer jeito e insistiu que os funerais já haviam sido realizados. Elise interveio, explicando que funerais não significavam nada sem que os corpos fossem devidamente purificados. Por isso, ela estava preparada para realizar as cerimônias novamente após a missão. Kurt a ridicularizou, acusando-a de querer doações para a igreja. A atitude dele deixou Eren furioso, que quase o agrediu. Will rapidamente interveio para separar a briga. Os outros lembraram a Kurt que estavam ali para negociar com o senhor, não com o herdeiro. Kurt quase começou outra cena, mas a tensão se dissolveu graças ao estômago de Wilma roncando bem alto. Naquela noite, Kurt realizou uma reunião privada com os homens da região. Eles ficaram satisfeitos de que seus filhos e irmãos finalmente seriam purificados e encontrariam paz. Mas Kurt insistiu que Will havia vindo apenas por negócios, não para visitar a família. Enquanto isso, o resto do grupo jantou na casa. Herman explicou a Will que o irmão mais velho havia ficado cada vez mais ansioso desde que Will deixou o lar. Kurt sempre temeu que Will voltasse um dia e tomasse o lugar dele. A esposa de Herman, Marlene, chegou com comida e repreendeu Herman por não oferecer bebidas a Bran. Bran recusou. Marlene encorajou Will em sua missão, revelando que o avô dela havia sido um dos homens que morreram durante a expedição 15 anos atrás. Will prometeu devolver qualquer pertence do avô dela. Ela o agradeceu e disse que esperava que ele um dia se tornasse o herdeiro. O grupo começou a se preocupar que poderia estar se enredando na política de herança. No dia seguinte, a equipe de Will entrou na Floresta Encantada para iniciar a missão. Provocaram os soldados mortos em voz alta. Embora os zumbis tivessem inteligência limitada, entenderam o insulto e começaram a aparecer. Elise lançou um círculo mágico, e ela e Will ergueram uma barreira de purificação. Quando os zumbis a cruzavam, desapareciam instantaneamente. Erwin se sentiu inútil porque a barreira fazia todo o trabalho, mas Bran disse que coletar os pertences dos mortos também fazia parte da missão. Continuaram até que a maioria dos mortos-vivos havia desaparecido. Até o antigo duque apareceu e foi purificado ao tocar a barreira. Só restava o avô de Marlene. Enquanto esperavam, um Wyvern atacou subitamente. Vilma o abateu com um único golpe e a magia de purificação se ativou. Logo depois, inúmeros animais mortos apareceram e começaram a atacar. A equipe se moveu em conjunto e destruiu tudo que emergiu. Horas se passaram e o cansaço tomou conta. A magia de purificação começou a enfraquecer. O avô de Marlene finalmente apareceu. Mas para o choque de todos, ele falou. Havia evoluído para um Lich. Perguntou sobre a neta e Will explicou que ela estava bem, casada e ainda controlando o marido. Satisfeito, o Lich largou a espada e permitiu que Elise o purificasse. Após completar a missão, devolveram todos os pertences dos mortos às famílias. Os aldeões agradeceram a Will, mas Kurt apareceu de repente para fazer um anúncio. Ordenou que os aldeões entregassem todas as armaduras e armas que haviam coletado. Os aldeões protestaram. Queriam enterrar as armaduras, já que não haviam podido enterrar os entes queridos. Kurt insistiu que precisava do metal para ferramentas agrícolas. Para satisfazer ambos os lados, Will invocou um bloco enorme de ferro e o deu a Kurt. Kurt ficou irritado, mas como Will partiria em breve, foi embora sem brigar. O Duque Amadeus prometeu a Will que investigariam e devolveriam os pertences ainda não reclamados. Aliviado, Will achou que a missão finalmente havia terminado, esperando escapar dos problemas familiares. Mas o Duque o avisou para se manter preparado. Enquanto Will e o grupo partiam, o Duque Amadeus e Huckner observavam de longe, declarando que o plano deles ainda estava em andamento. Quando a equipe voltou, o contador perguntou se queriam comparecer ao funeral. No dia seguinte, Elise conduziu a cerimônia. Os aldeões ficaram ainda mais irritados com Kurt, que nem sequer apareceu no funeral do próprio povo. Naquela tarde, uma grande festa foi realizada para homenagear os mortos. Os aldeões ofereceram vinho a Will, mas ele recusou e insistiu que fosse dado a Bran, que também recusou para a surpresa de Will. Mais tarde, a esposa de Kurt, Emily, chegou com os filhos para prestar respeitos. As crianças admiravam Will e pediram que contasse histórias para elas. Ina e Louise fizeram uma apresentação das conquistas passadas de Will, após a qual Will deu doces que havia feito às crianças. Quando a festa terminou, Will encontrou o contador novamente. O contador pediu que Will se tornasse o novo herdeiro da região. Will ficou boquiaberto, mas o contador insistiu que era isso que o povo queria. Não tinha um futuro sob a liderança de Kurt. Will disse que só queria ser um aventureiro, mas o chefe da aldeia disse que podia nomear alguém como Rude para administrar os assuntos do dia a dia. Will poderia continuar aventurando enquanto era o senhor deles. De repente, Bran apareceu e disse a Will que esse era também o desejo da família real. Mais tarde, naquela noite, Bran revelou a verdade do plano do rei. O rei queria desenvolver as terras do sul há anos, mas os governantes da região eram fracos, e o atual herdeiro, Kurt, era incompetente e de visão curta. O rei não podia forçar o pai deles a se aposentar sem irritar outros nobres. Então planejou algo mais limpo: mandar Will de volta para casa, provocar Kurt a cometer um crime, e então forçar o pai a se aposentar antecipadamente para assumir a responsabilidade. No momento em que o pai se aposentasse, Will, agora um herói celebrado e amado pelos aldeões,
se tornaria o sucessor natural. Bran não havia bebido álcool a noite inteira para ficar alerta. Sabia que Kurt era imprevisível. Até as enormes somas de dinheiro que Will havia ganhado não eram coincidência. Eram preparativos para financiar o desenvolvimento futuro das terras. Na manhã seguinte, Will compartilhou tudo com a equipe. Ficaram confusos. Will nunca questionava uma ordem real, mas fazia sentido quando o viram brincando com os sobrinhos. Tornar-se governante significaria tirar o futuro nobre daquelas crianças. Infelizmente, o contador ouviu tudo. Naquela noite, uma multidão de aldeões interrompeu o jantar de Will. Exigiram se encontrar com ele e imploraram que aceitasse a posição de herdeiro antes de partir. Bran notou o contador espionando dos arbustos. Confrontou-o e avisou que o rei odiava quando plebeus interferiam em estratégias reais. O mero boato de que Will partiria em breve já era perigoso o suficiente. O contador foi embora, mas não antes de alertar Bran sobre Amálie, a esposa de Kurt, e o aviso era preciso. Naquela mesma noite, Amálie ouviu Kurt ordenar aos aldeões leais que punissem qualquer um que tentasse apoiar Will. Pela manhã, Will ainda não sabia o que decidir. Bran então confessou a verdade final. Se Will aceitasse a posição, Kurt não seria apenas dispensado, seria eliminado para evitar conflitos futuros. Durante o próximo encontro, Will tentou mais uma vez negociar pacificamente. Pediu a Kurt algumas terras não desenvolvidas para administrar e prometeu ajudá-lo a se promover e apoiá-lo financeiramente. Os dois irmãos poderiam crescer juntos e a região prosperaria. Mas Kurt recuou com nojo. Acreditava que Will estava tentando enganá-lo, roubando sua autoridade aos poucos. Ordenou que Will fosse embora imediatamente. Do lado de fora da mansão, Will encontrou Amálie. Admitiu que não importava qual compromisso oferecesse, ninguém ficaria satisfeito. Só queria um caminho adiante que não prejudicasse ninguém. Mas agora se sentia completamente perdido. Amálie enxergou a verdade nos olhos dele. Confessou que não se importava com nada além da segurança dos filhos. Havia tentado por anos aproximar Will das crianças, esperando que ele sentisse compaixão por elas quando chegasse a hora. Will a agradeceu em silêncio e foi embora. Mais tarde, naquela noite, de volta à casa, Will finalmente tomou sua decisão. Aceitaria a posição, mas jurou que não permitiria uma única morte, nem mesmo a de Kurt. A equipe concordou sem hesitar. Na manhã seguinte, abriram lojas na cidade. Will com especiarias, Louise com roupas, Ina com artesanato e Erwin com armas. O povo da cidade invadiu as lojas imediatamente. Os seguidores de Kurt entraram em pânico. Os novos negócios de Will estavam roubando todos os clientes deles. Foram reclamar com Kurt, até perguntando se podiam simplesmente matar Will. Kurt recusou. Sabia que Will era um mago. Qualquer tentativa terminaria em aniquilação instantânea. Quando os seguidores de Kurt voltaram para a aldeia, se viram cercados pela equipe de Will. Ninguém se machucou. Pelo contrário, Will ofereceu dinheiro e materiais de treinamento para melhorar os comércios deles. O gesto foi suficiente para virar todos os homens de Kurt contra ele. Enquanto isso, Will e Rudy procuravam casas seguras para Amálie e os filhos dela. Lugares onde morariam quando a queda de Kurt se tornasse pública. Quanto a Kurt, o plano era mandá-lo para a igreja, onde sua remoção pareceria misericordiosa em vez de letal. Tudo que Will precisava agora era convencer o sacerdote. Mas outro esquema estava em andamento. Rock, o nobre que havia conspirado contra Will antes, entregou ao servo um artefato misterioso, um item mágico antigo, e ordenou que fosse entregue a Kurt. Alguns dias depois, Kurt ficou furioso quando apenas um aldeão apareceu para a reunião dele. Todo mundo agora apoiava Will. Até o último homem admitiu que Will havia lhe oferecido treinamento na capital. Rapidamente foi embora, deixando Kurt completamente sozinho. Encurralado, sem poder e paranoico, Kurt finalmente perdeu o controle. Pegou uma faca e se preparou para matar Will ele mesmo. Mas o servo de Rock o deteve. O homem explicou que uma faca era inútil. Então revelou o artefato, uma relíquia mágica conhecida como a Flauta do Dragão. Dias depois, Bran sentiu Kurt se dirigindo sozinho para a floresta, onde a equipe de Will havia intencionalmente espalhado boatos para atraí-lo. Quando se encontraram, Kurt ordenou que os servos de Will fossem embora. Acusou Will de roubar seu sucesso e sua posição legítima, e então revelou a ferramenta mágica, a Flauta do Dragão. Bran reconheceu o perigo imediatamente. A flauta deveria invocar todos os dragões das montanhas próximas, e a magia de Will sozinha não seria suficiente. Elise tentou apelar ao coração de Kurt, mas ele não se importava mais com os aldeões. Alegou que eles o haviam traído e que poderia construir uma nova família depois de se tornar um herói e tomar a mansão de Will. Bran tentou quebrar a flauta, mas ela não rachou nem um pouco. Kurt soprou nela. Para o choque dele, nenhum dragão apareceu. Em vez disso, espíritos sombrios começaram a se reunir ao redor dele. Bran percebeu a verdade. Aquela não era a lendária flauta do dragão. Era a flauta do mal. Ela absorvia a malícia ao redor e concedia ao usuário força suficiente para derrotar o inimigo, mas ao custo de transformá-lo em um monstro morto-vivo. O corpo de Kurt se retorceu numa criatura enorme dominada por espíritos sombrios, e a escuridão engoliu os pensamentos dele enquanto fixava os olhos brilhantes em Will. Bran instou Will a usar a magia sagrada imediatamente, insistindo que Kurt já estava morto.
O monstro atacou e Elise bloqueou o primeiro golpe com uma barreira, pronta para se sacrificar. Percebendo que não havia como salvar o irmão, Will pediu que ela ampliasse o campo sagrado. Depois de um último olhar ao que restava de Kurt, Will desencadeou sua magia sagrada. A luz purificou o monstro e a flauta do mal caiu ao chão. Naquele instante, o espírito retorcido de Kurt voou pelo reino. Atravessou a janela da mansão de Rock, onde Rock falava sobre usar o filho dele, Rod, contra Will, e tirou-lhe a vida. No dia seguinte, os cavaleiros selaram a mansão de Rock. Will e Rod souberam que Rock e os conspiradores haviam todos morrido no ataque do espírito, e os sacerdotes purificaram os restos. O espírito fazia parte do monstro que Will havia destruído, mas o ódio de Kurt o guiou até Rock. Amalie e os filhos acabaram se mudando para morar com Herman. Will sentiu uma amargura profunda. Odiava ser chamado de herói quando havia falhado em salvar o próprio irmão. Odiava que todo nobre tinha esquemas escondidos. E odiava ainda mais ter se tornado um deles. Bran o lembrou que ele era um nobre agora. E nobres sempre tinham planos. Will passou o dia em silêncio, lutando contra a hipocrisia daquele mundo e seu próprio papel nele. Naquela noite, Elise confessou que às vezes o sentia se distanciando. Segurou a mão dele. Will sorriu levemente e prometeu que tentaria ser um nobre melhor a partir de então. Quando o rei o convocou, concedeu a Will todas as terras não desenvolvidas e perguntou que recompensa queria a seguir. Will pediu o direito pessoal de conceder títulos nobres, dentre os 12 que haviam ficado vagos após a morte de Rock. O rei irrompeu em fúria, seguido de Edgar e do sumo sacerdote. O duque Amadeus defendeu Will, enquanto os outros o acusavam de tentar aumentar o poder político das terras dele. Arms interveio, pedindo a Will que retirasse o pedido, e imediatamente solicitou uma porção das terras para si mesmo. O rei encerrou a discussão e negou o pedido de Arms, insistindo que apenas Will desenvolveria aquelas terras. Ao mesmo tempo, Arms sinalizou secretamente a Will que o plano havia dado certo, provando sua esperteza e força. O rei concedeu a Will o direito de outorgar 2 títulos nobres e elevou sua patente a conde. Elogiou a atuação de todos, exceto a de Arms, que havia sido exageradamente óbvio. Arms riu, sabendo que tinha sido pego. De volta ao interior, Will disse a Amalie que pretendia dar os 2 títulos nobres aos filhos dela quando crescessem. Ela o agradeceu, sabendo que as crianças um dia entenderiam que o destino do pai foi resultado das próprias escolhas dele. Will começou a desenvolver as novas terras, expandindo os territórios, construindo novas instalações para a igreja e planejando os distritos que seriam supervisionados por Huckner, Edgar e Amadeus. E à noite, sentava com os amigos ao redor da mesa de jantar, em paz, finalmente. E por hoje é isso. Se curte recaps de anime como este, comente qualquer coisa aí nos comentários. Eu sempre leio todos. Confere também esse outro vídeo aí, você vai adorar. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.